Bom dia, nós estamos bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma live Seguidores de Cristo. Venham fazer parte dessa grande família que é a nossa live, que é o nosso estudo bíblico semanal. Toda semana nós vamos ter um estudo bíblico. Venham fazer parte dessa grande família e pesquisar a Bíblia junto. Vamos junto pesquisar a Bíblia. Nós vamos hoje falar sobre mulheres. Graças a Deus que a mulher tem um Dia Internacional da Mulher, uma grande homenagem para as mulheres, né? Muitos acham que as mulheres, a mulher não tem papel nenhum na vida, a mulher tem que ser submissa aos homens. Isso daí, gente, é machismo. Não existe que a mulher é submissa aos homens. A mulher pode sim fazer parte das igrejas, ela pode sim fazer discurso, ela pode sim participar. Mulher foi escolhida para ser mãe, esposa e dona do lar. Hoje, as mulheres fazem o papel do quê? De homem também. Quantas mulheres não estão tratando de homem hoje, gente? Isso não pode acontecer. Mulher não pode casar com um homem para ela sustentar um homem. Jamais. O papel do homem é trazer o sustento para dentro de casa. A mulher é uma ajudadora. E eu vou provar na Bíblia como Deus criou a mulher para ser uma ajudadora, não para ser rebaixada dos homens. Hoje, as pessoas acham que mulher não é ninguém. Olha o que nós estamos vendo, o marido matando mulher, achando que é dono de mulheres. Gente, não deixa acontecer isso. A mulher cristã, ela obedece às leis de Deus. Ela respeita o marido, sim. Mas, em primeiro lugar, a lei de Deus. Ela não vai pôr em risco a sua vida por causa de um homem. Os homens hoje acham que eles mandam em mulher. Isso não, gente. Não deixe isso acontecer. Não deixem. Mulher, ela tem que andar de cabeça erguida. Ela é muito importante para Deus. Tanto é que a Organização Mundial escolheu o Dia da Mulher. Mulher, gente, mulher, ela é tudo. Já viu o homem ter filho? Se Deus criasse só um homem, aí, iria encher a terra? Iria ter família? Se não tivesse mulher? Por que que muitos homens acham que mulher não pode participar de uma tribuna, a mulher não pode fazer uma visita? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu pesquisei muitas religiões. Só tem uma que eu não pesquisei ainda, que eu vou pesquisar. Eu não prego religião, já estou falando aqui, eu não prego religião. Eu prego a Bíblia Sagrada. Mas tem algumas que mulher não tem valor nenhum. Mulher não pode subir na tribuna, mulher não pode fazer uma visita. Agora me diz uma coisa, se tem uma mulher com problema, vai um homem fazer visita, ele vai saber conversar com essa mulher? Ele vai saber dar um conselho para essa mulher? Seria mais justo uma pessoa mais experiente, uma mulher mais experiente, uma mulher vivida, uma mulher conhecedora da Bíblia, fazer uma visita para essa pessoa do que ir um homem. Onde se viu um homem fazer uma visita para uma mulher, achar que conhece a cabeça de mulher? Não existe isso. Não existe. Dentro de uma igreja, a mulher tem um papel fundamental, principalmente as mais velhas, que já é mais velha no conhecimento, mais vivida na criação dos filhos, mais vivida com o marido. Essa sim pode fazer uma visita para uma pessoa, uma mulher mais jovem que está com problema. Essa mulher pode sim. Essa mulher pode participar da tribuna sim. Eu não vejo lugar nenhum na Bíblia que fala que a mulher não pode. Aí vem lá do passado. É porque a mulher não trabalhava, os homens que davam dianteira, sim. Lá no passado, na lei mosaica, se nós lermos a Bíblia, nós vamos ler a Bíblia como nós estamos lendo no começo, os homens tomavam dianteira. Por quê? Porque naquela época, gente, os homens tinham que enfrentar dificuldade. A mulher, o papel da mulher era ficar em casa, criar os filhos, dar conselho para as mais jovens. Então, os homens tinham que guerrear, os homens tinham que enfrentar trabalho pesado, trabalho árduo. Mas lá no passado também, tem depois hoje nós não vamos ler não, nós vamos ler só 2 textos, que essa live tem que ser pequenina para não enjoar ninguém. Mas tem também lá no passado, Raquel.
Raquel era o quê? Uma pastora de ovelhas. O pai dela não tinha filho homem. Então, quem era? Raquel. Então, quer dizer, por que a mulher nunca teve papel na Bíblia? Tem sim. Eu vou mencionar algumas mulheres aqui que teve papel na Bíblia. Então, gente, por isso que eu falo, mulheres, se valorizem. Se valorizem como cristã, como esposa, como mãe e como mulher. Quantas mulheres que trabalham fora, ainda chegam em casa, tem que cuidar dos filhos, cuidar da família, cuidar dos serviços de casa. Será que algum homem chega em casa e vai cuidar do serviço de casa? Muito difícil, né? O homem chegar a fazer serviço de casa. É mais fácil a mulher cuidar dos filhos, trabalhar fora, fazer o serviço, que um homem cuidar dos filhos, fazer o serviço e trabalhar fora. Então, gente, mulher, se valorizem. Se valorizem. Deus criou a mulher não para ser capacho de homem nenhum, não. Deus criou a mulher para ser uma ajudadora e nós vamos provar isso. Grandes mulheres na Bíblia. Sara, Esther, Raquel, Débora, Abigail, Ana. São mulheres fortes, mulheres que foi destacada na palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então, essas mulheres, gente, faz parte da grande criação de nosso Deus. Ele não criou a mulher para ser capaz de ninguém, ele criou a mulher, para ser mãe. Ah, tem mais, que mais privilégio que teve Maria, mãe de Jesus, né? Quem foi? Nasceu de uma mulher. Madalena. Aqui, se a gente for falar das mulheres, tem um monte de mulheres que Deus criou para fazer parte da família, não para ser excluída. Mulher não pode ser excluída, porque Deus, ele foi bem claro quando ele criou a mulher. Ele não falou que a mulher seria abaixo do homem, ele não falou isso. Vamos provar na Bíblia o que Deus falou? Vamos ler Gênesis 2:18. Gente, presta atenção, mulheres, presta atenção. Vamos fazer o nosso papel, vamos respeitar nossos maridos, mas vamos se autovalorizar também. Mulher jamais tem que casar com o homem e ela sustentar a casa. Não, esse é o papel do homem, trazer o sustento para casa. Mas hoje as mulheres estão ajudando, ela é uma ajudadora. Então, vamos ver o que Deus falou quando ele criou a mulher? Olha, Gênesis, presta atenção nesse texto, guarda esse texto no coração. 2:18. Olha o que ele falou assim, ó. Então Deus disse: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer-lhe uma ajudadora, como complemento dele. Então Deus, ele falou que ia fazer o quê? Uma ajudadora para ser o complemento do homem, para que esse casal, Adão e Eva, eles enchessem a terra de filhos. Porque se Deus não criasse a mulher, como iria ter essa grande humanidade? Como iria encher a terra se não fosse uma mulher? Então o homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem, seria um casal. O casal, para Deus, é muito importante. Ele é abençoado, não só o homem, a mulher também. Porque o privilégio de dar a luz, de fazer a criação crescer, é a mulher. Então, gente, se não fosse a mulher, não existiria filhos. Porque o homem sozinho vai fazer um filho, né? Então, Deus, ele deu esse privilégio para a mulher ser mãe e o homem ser pai. Então, ajuntando os dois, seria o quê? Ia ter família. Quem é responsável para a criação dos filhos? Geralmente é a mulher. Mesmo que ela trabalhe fora, sempre tem que cuidar dos seus filhos. É difícil, muito difícil você ver um homem. Tem muitos homens que criam seus filhos sozinhos também, não vamos tirar esse privilégio. Mas a maior parte são as mulheres. Elas devem ser respeitadas, valorizadas e também respeitada dentro da qual igreja que ela frequenta. Ela deve ser respeitada, porque Deus respeitou a mulher. Ele tanto respeitou a mulher que ele deu o privilégio dela ser mãe
Ele escolheu uma mulher para ser mãe de Jesus, simplesmente ele poderia ter transferido Jesus para a terra, se ele quisesse, ele poderia ter feito isso, ele não fez. Ele escolheu uma mulher, ele escolheu essas mulheres que eu falei para vocês, né? Ana, Ruth, Débora, todas essas mulheres, elas fez parte na Bíblia. Então, esse texto que prova que a mulher é uma ajudadora do homem, não uma escrava. Ele não falou que ele ia fazer uma mulher submissa ao homem. Ele não disse isso. Ele falou que ele ia criar uma mulher para ser ajudadora do homem. Ela complementa o homem. Ela complementa a família. Gente, não confunde as coisas, que a mulher é abaixo do homem. Não confunde. Ela é uma ajudadora. Ela é lógico que ela foi criada, ela é mais frágil que o homem. Porque que lá no passado eram os homens que tomavam a dianteira. Por quê? A mulher não ia guerrear, ela não tinha força que o homem tinha. A mulher não ia abrir mata, né? Porque aquela época das terras era tudo virgem, era mata, era um monte de coisa, enfrentava muitas coisas. Deus não ia pôr uma mulher para fazer isso daí. Tinha um homem para quê? O homem tinha que dar o sustento para a mulher e tinha que ir nas guerras que eles eram mais fortes. Eles eram mais fortes. Não que a mulher não tinha valor. Porque Sara, ela era respeitada no acampamento dela. Ela era respeitada no acampamento dela. Todas as mulheres mais jovens iam pedir conselho para Sara. Deus, ele deu privilégio para Sara ser uma mulher conselheira. Então, quer dizer, ele nunca falou que a mulher, não, tinha que ser o homem. Ele nunca falou que era o homem que tinha que visitar uma mulher para dar um conselho. Ele nunca falou isso na Bíblia. Ele falou que a mulher era uma ajudadora. Nós provamos aqui em Gênesis 2:18, que a mulher foi criada para ser uma ajudadora do homem e não para ser uma escrava. Gente, vocês estão prestando atenção? Porque essas lives para nós é muito importante. Essas lives, gente, eu pesquiso demais. Eu não pesquiso só as Bíblias, eu pesquiso o mundo inteiro, porque é o que está acontecendo dos rapazes, dos homens matar a mulher, gente, achar que é dono. A mulher tem que começar a pesquisar mais para arrumar um marido, gente. Tem que pesquisar mais, tem que olhar mais como esse homem na família, como que ele é com a mãe, com o pai, se é um bom filho, se é um cara trabalhador, se é um cara honesto, se não é um cara envolvido com coisas erradas. A mulher tem que tomar muito cuidado quando ela vai fazer um casamento. Não é... Tem que se autovalorizar, certo? Mulher que não olha, sai com um rapaz hoje, amanhã já está junto, ela não está se valorizando, gente. Ela tem que se valorizar, ela tem que pesquisar, ela tem que ver se realmente esse cara que ele tá escolhendo para ver junto, se ele é merecedor dela. Ela tem que olhar tudo isso, gente. Ela tem que correr atrás. Eu gostei. Gostar é uma coisa, as aparências se enganam. Vamos ver como essa pessoa é em família, como essa pessoa é na sociedade, se essa pessoa não tem passado. Tem muitos que têm um passado triste, mas muda. Mas a gente, minoria. A minoria de uma pessoa errada para se consertar, muito pouco. Então, por isso, as mulheres têm que tomar muito cuidado nas escolhas que elas fizerem. Essas lives vai ser curtas, eu só vou ler esses 2 textos. Quer ver o que Deus falou das mulheres? Olha como ele valoriza as mulheres. Por que o homem não valoriza? Olha como Deus valorizou. Agora a gente vai ler Salmo 68, 11. Gente, esses 2 textos na cabeça que eu estou dando para vocês hoje, tem vários. Tem a história de Ruth, tem a história de Ana, de Débora, de Esther. Então, Abigail, mas como a gente está lendo a Bíblia inteira, hoje eu só estou falando das mulheres. A gente vai chegar nesses textos, vocês vão ver como elas foram importantes na Bíblia Sagrada. Vamos ler Salmo 68, 11. Salmo 68, 11. Olha o que Deus falou. Olha o que ele disse aqui, ó. Salmista, ele era muito importante, ele era inteligente. Quem foi que escreveu Salmo? Davi. O rei Davi, né, que escreveu o Salmo. Isso põe na cabeça, foi o rei Davi que escreveu o Salmo. Olha o que ele disse aqui, ó. 68, 11. Olha,
as mulheres, elas proclamam as boas novas, são um grande exército. As mulheres são um grande exército de Deus. Elas é que, quando você está vendo uma pessoa fazer pregação, quem tem mais na rua, homem ou mulher? Repare isso daí. Tem muito mais mulher. Você vai em umas igrejas que eu estou falando, eu já pesquisei bastante, só tem uma que eu falo pesquisar. Por incrível que pareça, ela é pertinho de casa aqui. E que você vai numa igreja, quem tem mais dentro de uma igreja? Quem está procurando mais Deus? Homem ou mulher? Dá uma pesquisada, dá uma olhada. Tem muito mais mulher dentro de qualquer igreja do que homem. Certo? Ô, gente, eu estou falando isso não porque eu sou mulher. Eu estou falando isso, o conceito de Deus com as mulheres. Tem homem que está muito errado, que fala que não, que homem tudo é homem. Não, gente. Foi lá no passado. Quando Jesus veio, ele tirou toda a lei mosaica. Não existe mais lei mosaica. Acabou. Acabou. Nós estamos na lei de Jesus. Nós estamos no Novo Testamento. É lógico que nós temos que ler o passado para a gente tirar o quê? Proveito da Bíblia Sagrada. Mas o que vale para nós hoje é o que Jesus deixou escrito. Mas nós temos também que ler também sempre Daniel, que Daniel ele fala dos acontecimentos que estão acontecendo hoje. Então, os profetas, eles falavam que ia acontecer no futuro, certo? Então, se nós temos que ler para a gente saber o que aconteceu no passado. Mas tem que pôr uma coisa na cabeça. Lei mosaica não existe mais. Acabou. Não existe mais lei mosaica. Acabou, gente. Existe agora o caminho, a verdade e a vida eterna. É isso que nós estamos buscando. Conhecer a Bíblia para que nós possamos ter vida eterna. A lei mosaica nós precisamos conhecer? Sim. Precisamos porque Deus deixou tudo escrito na Bíblia. Mas o que está em mente hoje é a lei de Jesus Cristo. Essa é que está em jogo. Tanto é que o pequeno rebanho ele começou a escolher quando ele chegou na terra. Então, os passados que morreram, ninguém faz parte do pequeno rebanho, e sim da grande multidão. Então, eu quero que vocês aprendam certinho a Bíblia como realmente ela é. Nós temos que conhecer a Bíblia todinha, mas a lei que nós estamos debaixo hoje é a lei de Jesus Cristo. Nós temos que conhecer as profecias para que nós prestamos atenção nos acontecimentos, porque tudo isso que lá na profecia falava está acontecendo hoje. Então, eu espero que essa live... Gente, aqui em Jundiaí está chovendo. Aí está chovendo? Hoje aqui está uma chuvinha gostosa, está um friozinho gostoso. Que tempo bom, né? Que tanto calor, hoje está bom. Então, essa live foi só falando das mulheres hoje. Eu não vou ler o começo da Bíblia. Eu gostaria muito que vocês me seguissem para que vocês aprendessem a Bíblia, independente de religião. Aqui não se prega religião. Eu estou falando algumas religiões que mulher não tem privilégio. Mas não prego religião. Cada um segue aquela religião que acha que deve seguir. Mas o certo, o correto é aprender a Bíblia do jeito que ela é e respeitar ela do jeito que ela é. Então, gente, por hoje é só. Eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, desse aquele joinha, comentasse. Nosso canal precisa crescer. Por quê? Se não crescer, o YouTube ele vai ver que a gente está crescendo, ele corta. Nós não podemos deixar que a palavra de Deus seja cortada, né? Então nós temos que batalhar, conversar com as pessoas, falar o que aprendeu, mostrar dentro da Bíblia, né? Que a Bíblia não é difícil. A gente fala, tem gente que torce a Bíblia. Gente, não tem como torcer. A Bíblia não tem como torcer. Ela é clara. Então, as pessoas, elas pulam alguma coisa. Muitos seguem a Bíblia, mas ainda tem uma leizinha lá mosaica. Ainda aplica aquela lei mosaica. Aquela já acabou, gente. Não tem mais. Nós estamos na lei de Cristo e nós vamos ser julgados independente de religião. Batismo precisa, como eu falei, em águas precisa porque Jesus foi batizado. Mas independente de religião, nós vamos ser julgados
pelas nossas ações e pelo nosso coração. Ele não está julgando religião porque ele não deixou religião nenhuma, ele deixou um caminho. Então, preste atenção, não é religião que vai levar para o céu. Você precisa ir buscar a palavra? Sim, concordo, que é bom, você vai buscar oração, vai buscar a palavra, mas não se deixa levar por coisas que não está certo com a Bíblia, tá bom? Então, gente, não esqueçam, vamos aumentar o nosso canal, vamos ajudar a aumentar, porque eu quero que esse canal seja uma grande família, pessoas honestas, humildes, pregadora dos reinos de Deus, que fala a verdade para as pessoas, que não mintam, que mostra a Bíblia como ela realmente é. Então, se você fazer isso, você vai estar salvando vidas. E a vida para Deus é muito importante. Ele deu a vida para nós cuidar dela e para nós salvar mais vidas, porque ele falou que se o humano não falar, as pedras falariam. Então, quando a gente aprende, quando a gente conhece a Bíblia, a gente tem que falar para alguém. É lógico que você não vai ser uma pessoa inconveniente, porque tem os inconvenientes, que quer que você quer ter razão em tudo, acha que está certo em tudo, isso é inconveniente. A pessoa tem que falar da Bíblia na hora certa, quando a pessoa está preparada, que quer ouvir, certo? Pode falar um outro, mas não pode ser inconveniente. Pessoa que fica ali querendo falar que sabe mais do que os outros, não é falar da Bíblia, é ser inconveniente para as pessoas. Isso é muito ruim. Então, eu acho que hoje tem a internet, hoje tem as redes sociais. Então, muita gente não entende as redes sociais. Então, se você vê uma pessoa que está precisando da sua ajuda, o amor cristão é a gente dar ombro amigo, é ajudar a pessoa na hora que ela está precisando, é fazer uma visita para um doente, é ver aquela pessoa está passando uma necessidade. Não custa você ir lá dar, não é só lá dar a palavra, não. Se você não dá o que ela está precisando, de nada valeu para Deus. Se aquela precisou, não tem um grão de arroz dentro da sua casa, você vai lá e fala, a Bíblia fala isso, e não dá comida, você fez bem? Não, você não fez. Você também não vai dar para qualquer um que você não conheça. Você, para ajudar uma pessoa, você tem que conhecer essa pessoa e saber se realmente ela precisa. Aí você tem que ajudar. Esse é o amor cristão. A pessoa está ali nas horas que mais a outra precisa. Porque falar da Bíblia, sair pregando da Bíblia é fácil. Eu quero ver o amor cristão na prática. Ir lá, fazer visita, dar um conselho para o mais jovem. E se a pessoa não tiver o que comer dentro de casa, vamos ajudar, vamos dar aquele apoio. Desde que a pessoa realmente está precisando, necessitando. Porque é muito difícil, é triste para uma pessoa querer a ajuda dos outros. Não é fácil a pessoa precisar da ajuda. Muita gente nem fala, então você tem que descobrir. Então, esse é o papel de um cristão. Esse é o papel de um cristão, certo? Então, gente, vamos hoje eu já falei, vamos crescer o canal para que mais pessoas tenham conhecimento, mais pessoas possam usufruir desse banquete, que é estudar a Bíblia Sagrada todo sábado, às 9 horas nós vamos estar aqui presentes, tá bom? Vamos fazer oração para a nossa semana ser maravilhosa? Vamos lá. Deus Pai Todo-Poderoso que estás no céu, queremos chegar à sua santa presença através do seu amado Filho Jesus Cristo e pedir a bênção, Senhor, para o dia de hoje, para a semana inteira, para que seja uma semana abençoada. É aquelas pessoas que estão procurando serviço, que Deus abre as portas do serviço, abençoe todas essas pessoas que estão nesse momento ouvindo essa oração, seguindo essas lives, abençoe elas, aumenta a fé e a espiritualidade de cada uma delas. Que essa semana seja abençoada para todos nós. Eu sei, Senhor, que nós não merecemos, nós somos em honra e glória de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Chegamos até a sua santa presença. Amém.